Olá, gente! Vamos então agora para a nossa aula de história, tá? Pegue aí o seu livro na página 122 e vamos observar. Então, marcos históricos e seus registros. Nós falamos um pouquinho anteriormente, né, na unidade 4, sobre o patrimônio, né? Patrimônio cultural, material, patrimônio cultural e material. E hoje, agora nós vamos falar sobre marcos históricos. Marcos, o que é um marco? Né? Aquilo que marcou. Então, nós vamos pensar nessa relação aí, a própria palavra em si e o que tem a ver com a palavra história, né? Alguma coisa que nos faz lembrar de antigamente, aquilo que faz parte da nossa própria história, tá? Então, você conhece o lugar da foto? Conhece esse lugar aqui, a Praça Rio Branco? Você sabe o que significa marco zero? Qual é a relação entre o marco zero e a história de um lugar? Então, quando você observa, bem aqui no meio, ó, tem um símbolo, né, no meio, no centro dessa praça, está uma placa, né? Uma placa que indica o quilômetro inicial de Recife. É chamado de marco zero porque é como se dali partisse todos os outros quilômetros, né? Então, marco zero, um lugar que representa o início de um lugar, né? Um símbolo que representa o início de um lugar. Então, é um símbolo que está ligado à origem dessa cidade, à origem desse lugar, tá bom? Então, é muito importante. Você vai perceber aqui que é o quilômetro inicial de Recife, tá? Então, o marco zero de uma cidade é importante, pois registra de onde que tudo começou, tá? Então, nós vamos pensar sobre isso. Esse é o marco zero que está aqui na página 122, tá ok? É apenas um símbolo da origem do lugar, ok? Então, vamos lá. Na página 124, o que são marcos históricos? O que são? Então, a nossa história, ela é construída diariamente, né, com o passar do tempo, com os lugares que nós frequentamos. Então, isso vai constituindo toda a nossa história de vida, dependendo do lugar que você está, com as pessoas que você está, aquilo que você aprende no decorrer da sua vida, né? Então, nós vamos construindo a nossa própria história. E nós presenciamos muitos acontecimentos que nos transformam momentaneamente, ou seja, por um momento, ou permanentemente, para sempre. E esses acontecimentos, eles podem nos trazer alegria, podem nos trazer tristeza, né? Ou podem nos ajudar, né? Na superação dos desafios, tá? Como é o momento que nós estamos enfrentando, é um marco, né? Nós estamos vivendo um momento que vai ficar marcado em nossa memória. Por quê? Porque nos traz, né, uma sensação de impotência, de não poder fazer nada, de ter que ficar, né, em casa, muitas vezes não poder fazer aquilo que gostaria de fazer, né? Quando algo assim acontece, nós dizemos que esse evento nos marcou e fez com que nós nos transformássemos de alguma forma. Todos nós que estamos enfrentando esse momento hoje de pandemia, somos marcados, né? E isso vai nos transformar, nós vamos sair desse momento muito diferentes. Pessoas que sairão mais amáveis, né, com mais empatia, pessoas que se colocam no lugar das outras, né? É um momento de solidariedade também, então é um momento que marca e nos transforma, tá? Então, de alguma maneira, todas as pessoas estão passando por um momento, sairão deste momento que estamos passando transformadas. Então, é um marco, né? Você vai responder na página 125, né? Se você já vivenciou algum acontecimento que transformou sua vida e da sua família, tá? Então, você vai escrever aí, ok? Você já parou para refletir sobre os acontecimentos que mudam a história de um lugar? Né? Como uma enchente, por exemplo, que transforma toda uma cidade, né? Acaba destruindo, é um marco ruim, e acaba transformando toda a rotina, toda a história de um lugar, né? Por que alguns acontecimentos transformam hábitos, costumes e até a maneira como as pessoas se organizam e vivem em sociedade? Né? Tem coisas que mudam totalmente a sua rotina, como é o que nós estamos vendo hoje. Essa pandemia mudou a sua rotina, mudou a minha rotina, mudou a rotina de todos nós. É um momento difícil? É um marco que vai deixar em nossa história, né? Então a gente precisa enfrentar, precisa de muita força para enfrentar esses desafios que nós estamos vivendo, porque eles nos marcam. Nós não podemos deixar que essas marcas sejam negativas. Nós precisamos encontrar, nas situações que enfrentamos, a melhor maneira de enfrentá-las, né? De passar por elas, de superar, tá? Quando esse tipo de evento ocorre, ele passa a ser chamado de marco histórico. Então, vai comigo na página 125, pegue o seu marca-texto e marque aí o segundo parágrafo. Ó. O que é marco histórico?
Trata-se de um acontecimento de grande importância para um grupo social ou uma sociedade, tá? Então, grife isso aí para você saber o que é marco histórico. Por quê? Porque é o assunto da nossa unidade, ok? Os marcos históricos são resultado das ações de homens, mulheres e crianças. Essas ações são únicas, por isso marcam a vida das pessoas e a história do local onde elas vivem. Já os relatos, a escrita, os documentos, as pinturas, as esculturas e as construções que preservam a história desses acontecimentos, ajudando-nos a lembrar deles, são chamados de registros de memória, tá? Então, os registros de memória são aqueles documentos que fazem com que nós lembremos daquilo que passamos. Então, nesse momento que você está vivendo, por exemplo, quando você estiver muito adulto, você vai lembrar. Então, você, de repente, na sua memória em si, você não consegue. Então, você começa a escrever sobre esse momento que estamos vivendo, para que depois você conte, são os registros da sua memória. Registros de memória, tá bom? Vamos conhecer mais sobre eles, então? Através desses registros de memória, nós conseguimos conhecer a história de lugares, né? Nós vamos conhecer aqui um pouquinho da origem da cidade de São Paulo e um pouquinho sobre a herança holandesa, tá? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos perceber que se essas pessoas não registrassem de alguma forma, não conheceríamos a história do lugar que vivemos, né? Do nosso país, né? A história de pessoas antigas, a história do próprio ser humano, né? Não conheceríamos. Então, esses relatos são importantíssimos, tá bom? Então, olha aqui, na página 126, em 1549, chegaram ao Brasil padres jesuítas portugueses pertencentes a uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus. Esses padres tinham por objetivo ensinar a religião católica para habitantes de outras partes do mundo. Então, eles iam, né, catequizar. Inicialmente, os jesuítas mantinham um colégio na vila de São Vicente, localizada no litoral que pertence hoje ao estado de São Paulo. Mas a intenção de catequizar indígenas levou-os para terras que ficavam longe do litoral. Então, eles foram conhecendo o lugar para o Planalto e para as áreas habitadas por diferentes etnias. E eles iam ensinando a religião para esses povos. O objetivo de catequização dos índios e as condições favoráveis das novas terras para a agricultura e para a criação de animais motivaram os padres a fazerem o quê? A transferirem o colégio para uma dessas áreas, né? E aí ficaria mais fácil o acesso. E aí esse lugar recebeu o nome de Vila de São Paulo de Piratininga, dando origem em 1554 à cidade de São Paulo. Atualmente, o pátio do colégio é um centro histórico e cultural que preserva documentos importantes sobre a fundação e a história da cidade de São Paulo. Então você percebe que ali no início tudo isso foi registrado, por isso eles conhecem a história de origem da cidade de São Paulo, tá? Aqui você vai responder a questão 1 e 2 na página 127, pensando aqui nesse texto que você já leu, tá bom? E olhando as imagens, ok? Herança holandesa. Quando os portugueses iniciaram a produção de açúcar, o que aconteceu? Lembra que eles investiram nos engenhos? Lembra dos engenhos? Aí as pessoas começaram a trabalhar, vieram os imigrantes para trabalhar, né? Vamos relembrar? E aí, o que acontece? Essa produção, você sabe que no Brasil as terras eram boas, por isso que eles investiam, né, na plantação, na produção de açúcar. Essa produção, ela começou a dar lucro, né? Tanto lucro, e ela foi tão produtiva que eles se tornaram os maiores produtores do mundo, tá? E isso, gente, quando algum país começa a se desenvolver, outros começam a ver também, querem se desenvolver também. O que acontece? Essa produção, ela despertou o interesse nos holandeses. E por isso eles invadiram o Brasil 2 vezes. Por quê? Porque eles queriam também, né, o interesse por terras produtivas e por lucro. Então havia uma luta, um desespero, né, dos povos de outros países para terem riquezas, né? E essa seria uma forma. Então por isso que eles invadiram o Brasil, para tentar também lucrar através da produção de açúcar. E aí o que acontece? A primeira vez, lá na página 128, acompanha lá comigo. Primeira vez em 1624, na cidade de Salvador, eles invadiram, né? Mas foram expulsos depois de um ano pela população local, né? Claro que você viu que havia muita resistência a invasões, né? Na segunda vez, em 1630, os holandeses invadiram Recife, conseguindo permanecer na cidade por 24 anos. 24 anos, você sabe que não são 24 dias. Então, eles ficaram por muito tempo nesse lugar e eles transformaram esses lugares. Eles colocaram ali algumas das suas
características culturais, né? Eles foram implantando aquilo que eles acreditavam, né? Foram fazendo melhorias. Então você vai ler aqui na página 128 que eles foram transformando, ampliaram o seu domínio, né? Começaram a dominar parte grande ali da região Nordeste, tá? Então eles começaram a influenciar. E ali quem administrava era o conde alemão conhecido por Maurício de Nassau. Então o que ele fez? Ele fez algumas transformações, né? Para que a cidade se tornasse o mais parecida possível com o lugar de onde ele veio, né? Com a Europa. Então eles foram adaptando-se, né? Foram mudando ali algumas coisas, transformando o local, tá? Com essas transformações, né? A cidade deixou aos poucos sua estrutura simples e se tornou um lugar bastante desenvolvido para a época, né? Além disso, passou a ser a sede do governo holandês no Brasil. Outra medida adotada por esse conde, né, Maurício de Nassau, foi dar liberdade religiosa para os colonos, que não eram católicos. Então, olha só, isso não tinha em nenhum outro lugar. Era obrigatório que eles fossem da religião católica. Nesse lugar aqui que eles estavam, o que aconteceu? Eles deram liberdade para que os indígenas praticassem a religião que eles acreditavam, tá? Com relação às ciências, o conde mandou construir, em 1639, no telhado de sua residência, o primeiro observatório astronômico do hemisfério sul, tá? Então, pensando na astronomia aí. O observatório contava com tecnologia avançada para a época e possuía instrumentos como luneta, relógio de pêndulo. Por meio desse observatório, foi possível aos estudiosos observar estrelas, planetas, eclipses da Lua e do Sol, além de realizar vários estudos ainda inéditos no Brasil, tá? Então, você vê que há uma influência, né, para a questão científica, tecnológica no Brasil, tá? Por isso que nós falamos aqui o título é herança holandesa. Quando falo em herança, algo que foi deixado. Então, eles deixaram aí algumas contribuições, né, para o Brasil. Em 1654, após a expulsão dos holandeses, a residência do conde foi demolida e várias construções foram erguidas no local. Graças a uma escavação arqueológica, pôde-se saber com precisão onde se localizava o observatório. Atualmente, o único registro de memória sobre o local onde o observatório funcionava é uma placa que está fixada em um prédio e que traz essa indicação. Então, através desses estudos, né, da arqueologia, eles conseguiram descobrir aí preciosas informações sobre esse assunto, tá bom? Então, na página 130, você vai desenvolver atividades sobre esse texto que você leu, tá? Preste bastante atenção que a questão 5, ela está na página 130, mas há ali o caça-palavras na página 131. Então, você vai achar as palavras na página 131, tá? Embora seja até a página 130, a atividade é a número 5. Então, o final dessa atividade 5 está na página 131. Por que o Pro não colocou até a página 131? Porque senão você faria a leitura. Então, a Pro deixou até a 130, porque a questão 5 se complementa, termina na página 131. Ok? Então, gente, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Um beijo e tchau, tchau!